Paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Só Ele a honra, só Ele a glória, só Ele o louvor. Meus amados queridos irmãos, eu queria deixar uma palavra para vocês, uma palavra para o coração de vocês, uma palavra que Deus possa abençoar vocês tremendamente. Aleluia, glória a Deus, amém. E eu vou deixar isso aqui, que vocês possam meditar em nome de Jesus Cristo, meus amados. Aleluias. Aleluia, glória a Deus. Amados, a palavra está em Pedro, capítulo 1, versículo 8, que diz assim, se você tiver uma Bíblia, me acompanhe. Diz assim: estejam alerta e vigie. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Resisto-me, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelo mesmo sofrimento. O Deus de toda graça, que os chamou para que a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de ter sofrido durante, louvado e bendito seja o nome do Senhor, um pouco de tempo, e restaurará, os confirmará, lhes dará força e porá sobre firmes alicerces, e ele esteja o poder para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, queridos irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa. Quando nós começamos a compreender, quando nós conseguimos, deixar a palavra fluir dentro do nosso coração, na nossa mente, porque a nossa batalha, meus queridos, é na mente. A gente sabe que muitas das vezes nós queremos entrar em guerra com nossos irmãos, nós queremos em guerra contra a carne, contra o sangue, mas eu quero deixar aqui claro que a nossa briga não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra o teu vizinho, não é com a vizinha que te xingou no trânsito, não é com aquele homem que deixou de te pagar, não é com aquele pastor que pegou, foi contra as tuas ideias, não é com aquele esposo que você degladiou. Não, meus queridos, eu quero deixar claro para vocês aqui, meus queridos, que a nossa briga é contra a carne, perdão, contra os principados, os governantes dessa terra. A palavra, meus queridos, aqui que está dizendo aqui em Pedro, que nós temos que ser sóbrio, nós temos que vigiar. O que é o vigiar? É o ter o domínio próprio para que entender, meus queridos, que a nossa briga, ela vem contra os principados, os demônios, os dominadores. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus assim diz assim, para complementar. Eu quero ler aqui só para esclarecer mais um pouquinho para vocês, que diz assim, Efésios, capítulo 6, que já é conhecida essa passagem, para complementar, O nosso inimigo, meus queridos, ele está ao nosso derredor, pronto para nos devorar. Cada um de nós, meus queridos, nós temos o nosso ego, o nosso eu, os nossos demônios, vamos falar assim, internos. Louvado seja o nome do Senhor. E para completar essa palavra, olha só, tá? Que a nossa briga não é contra o homem. Por isso que eu queria deixar isso aqui claro para vocês, tá? Porque muitas pessoas não conseguem interpretar, às vezes, a pregação, não conseguem interpretar o seu irmão, não conseguem interpretar as guerras que você vem sofrendo, essas batalhas espirituais que nós sofremos. Então, assim, diz assim, em Efésios capítulo 6, para complementar essa palavra, 6 capítulo diz assim: a armadura de Deus, finalmente fortalecer o Senhor e o seu poder. Vistam-se a armadura de Deus para poder ficar firmes contra a cilada do diabo, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, visto de toda a armadura de Deus, que possa resistir o mal e permanecer inabaláveis. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então, a palavra de Deus aqui, eu vou ler novamente para vocês aqui em Pedro, Quando ele fala que nós temos que estar sóbrio, que nós possamos ter o nosso domínio próprio, porque, meus queridos, o nosso papel o que é? É não entrar em guerra com as pessoas. O nosso papel é manter a paz com as pessoas, porque o nosso eu, o nosso ego, esses que são nossos próprios demônios. E às vezes, muitas das vezes, a gente não compreende, mas nós somos regidos, nossa nação é regida por uma força maligna
de pessoas, de governantes, de principados, sabe? Então, nós temos que entender que quando nós começamos a compreender a palavra do Senhor, né, nós temos que buscar a verdade. E às vezes nós ficamos querendo entrar em guerra com nossos irmãos, com nossos filhos, com a nossa mãe, mas a nossa briga não é contra o homem, a nossa briga não é contra a nossa sogra, não é, na nossa briga é contra esse nosso ego, o nosso eu, esse demônio, nossos demônios que são internos. Né? Quantas vezes nós queremos entrar em briga porque essa loucura do mundo, né? Um querendo disputar melhor que o outro quer ser mais que o outro, mas nós temos esse ego por causa da nossa queda adâmica, meus queridos. Nós já somos assim por natureza, cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu querer, cada um tem a sua forma de pensar, a sua forma, né? Tem pessoas que nasceram para ser líder, pessoas que nasceram para ser regida, pessoas que nasceram para obedecer. Então, sempre vai entrar, assim, o mundo vai entrar em choque. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. O mundo, ele vai entrar em choque por causa do nosso eu. Então, muitas pessoas sofrem por causa disso. Então, nós temos que ser sóbrio para quê? Para você não entrar em guerra com certo tipo de pessoas, que você tem que manter a paz. Claro que nós temos que expor nossos pensamentos, nós temos que impor, porque quando você não se impõe, né, você acaba, entendeu? Praticamente, meus queridos, deixando de existir, porque você não tem uma opinião própria, você não consegue, né, louvado seja o nome do Senhor, impor tudo isso. Né? Então, o que você pensa, você tem que falar assim, você tem que se expressar, você tem que procurar, buscar, entendeu? No Espírito Santo, meus queridos, no Espírito Santo, né? As formas como está lá em Efésios, nós temos que se reverter nossa mente, louvar e agradecer ao Senhor, reverter nossa mente para que nós possamos não receber a seta do maligno. O que é a seta do maligno? Louvar e agradecer ao Senhor, são essas setas que entram na sua cabeça para você degladiar o inimigo, meus queridos, ele anda no nosso derredor para nos degladiar, colocar a gente em luta corporal com o nosso irmão, o inimigo, louvado e agradecido, nós somos redidos, meus queridos, por essa força maligna que o mundo, louvado e agradecido, Senhor, está sobre. Então, quando nós começamos a ver aqui na palavra, no meu entendimento, meus queridos, a gente tem que ter muito domínio próprio para que a gente vai falar, porque uma coisa que você fala, você pode estar atingindo uma pessoa e aquela pessoa ali, ela não vai entender, por isso que você vê essas brigas desenfreadas, por isso que você vê essa disputa desenfreada, por isso que você vê a maioria do nosso problema social do mundo é a disputa, é o ego do homem, é o poder, é a busca pelo poder, é a busca é o seu egocentrismo. Então, quando nós entendemos, meu querido, por isso que seria muito importante as pessoas estarem dentro da igreja aprendendo a palavra, porque a palavra diz assim mesmo, o diabo fica, ele que é o nosso inimigo, o diabo é o nosso inimigo. Quem é o diabo? São essas forças malignas, essas forças que vêm para nós querer derrubar, para que nos atacar, que vêm para querer, sabe, entrar em guerra, entrar com conflito com outras pessoas, que é a nossa família, louvado seja o seu nome. Então ele não está próximo de você, ele está ao teu redor, ele não está encostado em você, ele está ao seu redor. Então, quando você entende que você tem o Espírito Santo, quando você abre uma brecha, é claro que ele vai entrar, porque você está dando legalidade para o adversário trabalhar. Então, aqui, meus queridos, nós temos que ser muito, muito, muito louvados, nós temos que resistir às afrontas do adversário, tá? Porque
permanecendo firme na fé. Nós temos que ter fé, louvado seja o Senhor, porque muitas pessoas não conhecem o amor de Cristo, muitas pessoas não entendem, né, as coisas de Cristo. Então você tem que ter um domínio, você tem que se dominar, você tem que ser maleável com esses tipos de pessoas, você tem que ter o amor em primeiro lugar. Por isso que é muito importante você ter amor, você pedir para Deus o amor, a compreensão para com o seu próximo. Por isso que a Bíblia, ela vem dizer que o Senhor, né, o legado que Jesus deixou aqui nessa terra foi o amor com o povo, com o seu próximo. Por isso que faz parte do nosso mandamento. Então nós temos que ter esse amor, esse domínio próprio, porque a nossa briga não é contra o homem, não é contra as pessoas. Isso demorou muito para eu entender, porque eu já fui uma pessoa assim que Deus o livre, entendeu? Deus sabe o que eu estou falando, mas quando eu entender que os demônios eles estão adormecidos dentro de nós por causa do nosso ego, por causa de disputa, egoísmo, né, inveja, por tudo que o adversário quer colocar dentro da gente. Mas quando nós começamos a abrir mão, colocar o amor, começamos a colocar a fé, o domínio próprio, louvado seja o nome do Senhor, que essas são as armaduras de Deus. Como é que é a armadura de Deus? Você tem que estar sóbrio, você tem que comer da palavra, você tem que, sabe, falar a verdade, meus queridos, fala a verdade, não fica aquela mentira, porque a mentira é um dos piores pecados que o Senhor não aceita, é abominável nos olhos do Senhor. O pai da mentira é Satanás, meus queridos. Nós temos que estar preparados com o sapato do evangelho da paz. Você tem que ter paz com o seu irmão, com o seu amigo, você tem que amar, você tem que trazer as boas novas. Eu já pequei, meus filhos, eu já errei tanto por não entender a palavra de Deus. Então, quando nós temos a couraça da justiça, é justamente para você não ser atingido pelos dardos malignos, pelas flechas que o adversário ele vem para querer te matar mesmo, para querer te derrubar. E o capacete, meus queridos, é o capacete da salvação, que se a sua mente for bom, se seus olhos for bom, todo o teu corpo será bom. Então a tua mente tem que estar saudável em Cristo. Você tem que ser um homem, entendeu? Que vai ter... Como é que eu posso falar? Um homem pacificador, uma mulher pacificadora, uma mulher que ame, uma mulher que vai colocar, louvado seja os frutos do Espírito Santo dentro da sua casa, que vai ensinar os seus filhos. Por mais que os seus filhos não queiram obedecer, mas é você que vai ser uma coluna para os seus filhos, para o seu esposo, meus queridos. Então Deus, ele tem pressa com a sua igreja, e nós temos que colocar a espada do Espírito, que é a fé. Se você tem fé, você tem tudo, porque você crê. Você crê que aquele filho, meus queridos, vai se converter, que o teu marido vai voltar, louvado seja o Senhor, que aquela igreja, louvado seja o Senhor, as pessoas vão se converter verdadeiramente ao cristianismo, que a rua, que você vai pregar para aquela rua, que aqueles vizinhos vão se converter. E que você vai, às vezes nós só queremos o sucesso, sucesso, sucesso. Ah, eu quero ficar rica, eu quero sucesso, eu quero ser... O homem adâmico, por causa da queda, nós temos esse eu, nós queremos disputar. Por isso que você vê desenfrear essa loucura desse mundo. Tá louco, o mundo tá louco, meus queridos. A disputa, um querendo ser mais que o outro. É por isso que nós estamos em guerra, meus queridos. E muitas das vezes nós vivemos nessa correria, nesse egocentrismo. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Então aqui, meus queridos, diz assim: resisto, permanecendo firme na fé. Se você tem fé, meus queridos, para mudar o mundo, você tem tudo, meus queridos. Sabendo que os irmãos de vocês têm todo, olha aqui, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pela necessidade. Não é só tu que passa por guerra, não é só tu que passa por luta. E às vezes nós queremos culpar o nosso irmão. Não, querido, a culpa não é do teu irmão. E o Deus de toda a graça que te chamou para a sua glória eterna. Sabe o que Deus quer fazer, meu filho, queridos? Sabe o que Deus está falando? Deus quer que você largue essa velha criatura, que você abandone essa velha criatura por causa da queda adâmica. Ele quer que tu largue esse teu eu, soltar as coisas pro teu e começar a permanecer em Cristo, começar a se libertar das coisas que te prendem, dessas prisões. Nós mesmos que colocamos em cativeiros espirituais, nós que se colocamos. Por isso que nós temos que buscar o Senhor, louvado seja o nome do Senhor, verdadeiramente. Nós temos que, quando nós começarmos a entender isso,
Que a nossa briga não é contra a carne, não é contra o homem, não é não é. Nós temos que começar a colocar Deus na frente, dar espaço para que o Espírito Santo venha trabalhar, a agir. Por isso que você vê as famílias, sabe? Muitas famílias, o pai é decepcionado, o marido está nas drogas, na bebida. Muitas pessoas aí, meus queridos, depois que tu vê esse índice de pessoas que estão sendo regidas por entidades malignas, que tá aí colocando, fazendo as pessoas de escrava do pecado, escrava da bebida, da prostituição. Eu fui uma mulher escrava da prostituição, meus queridos. Deus, ele me libertou, porque por isso que o inimigo, ele não quer que você conheça a verdade, porque é uma alma que se converte para o Senhor, e uma alma que se converte para o Senhor, a festa no céu. E a Bíblia diz aqui, minha filha, meus queridos amados irmãos, que diz assim, Gálatas capítulo 5, louvado e grande seja o nome do Senhor Jesus Cristo, meus queridos, que vem dizer assim, aleluia, que nós temos que ter o fruto do Espírito Santo. Nós temos que ter, louvado seja o Senhor, olha, nós temos que faça o bem para todos, louvado, irmão, se alegre se for surpreendido se você... Irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com mansidão, cumpre-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Ou seja, o que Deus está falando para ti? O que Deus está falando aqui, meus queridos? Essas pessoas que estão no pecado, nós que estamos aprisionados no nosso eu, no nosso egocentrismo, no nosso pecado da sensualidade, pecado da mentira, pecado da lascívia, nós que estamos... Uma pessoa que está presa nesse negócio, você tem que pegar... Se você é espiritual, se você tem conhecimento, você não vai entrar em guerra com essa pessoa. Você tem que pregar o amor para essa pessoa, ensiná-la, porque você já tem mais experiência. Eu sou uma pessoa que eu já apanhei tanto porque eu ia contra a pessoa, meus queridos. Então, nós temos que ter muito cuidado. Olha aqui, mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, meus queridos, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ninguém pode te proibir de amar, meus queridos. Ninguém pode te proibir, querida, de ter mansidão. Ninguém pode te proibir, querida, de ensinar. Pega essas pessoas que tu vê que precisa. Há muitos lados que as crianças estão sendo estupradas, pessoas que estão sendo mortas, idosos que estão morrendo, meus queridos, pessoas que não têm mais amor dentro dos lares, pai que estupra o filho, pai que, sabe, esses pais que estão dentro da casa estuprando, usando com pedofilia, pessoas que estão com maldade, meus queridos. Há muita maldade nesse mundo. E nós temos que, como cristão, tem que fazer a diferença. Nós temos que ter o fruto. Se você vê que tem uma pessoa que precisa de ajuda, ajuda. Leva para a igreja, ora para essa pessoa. Porque, meus queridos, a nossa briga não é contra o homem. Não é, meus queridos, tem muitas pessoas que não vai subir para o céu, muitas pessoas que não vai conhecer a glória, mas às vezes a gente quer condenar as pessoas, nós querendo, sabe, matar uns ou outros, nós querendo, sabe, destruir essas pessoas, mas essas pessoas que precisam da tua ajuda. Todos nós precisamos de ajuda, meus queridos, de compreensão. Só que nós temos essa queda adâmica, que é olho por olho, dente por dente, onde a gente deixa o inimigo entrar dentro do nosso corpo e se degladiar, um querendo matar o outro. Eu já entrei em casa que o irmão puxa a faca pro outro, o outro quer matar o outro, irmã que inveja a outra, meus queridos, que quer, sabe, a vida da outra irmã, que, sabe, então é muitas coisas que acontecem dentro de um lar, quando você começa a levar Cristo para dentro desses lares, quando você dá espaço para o Espírito Santo agir na sua vida, meus queridos, tu pode ter certeza que Deus, ele vai te dar o domínio próprio, ele vai te dar o amor, ele vai te dar os frutos do Espírito Santo, a compreensão, a amabilidade, a benignidade, porque Deus, ele quer isso para as famílias cristãs, ele quer converter, ele quer restaurar essas pessoas que estão no pecado, essas pessoas que estão morrendo, essas pessoas que estão perdendo a vida, esses lares que estão aí, sabe, moças e moços que estão, louvado e agradecido seja o Senhor,
se perdendo nas drogas, se perdendo na prostituição, no pecado. O Senhor não tem prazer, meus queridos, não tem prazer de perder uma vida, de perder a sua esposa, não tem prazer de perder um filho para droga, meus queridos. O Senhor não tem prazer de perder. Louvado que seja, você vê um casamento destruído, o Senhor tem prazer de ver um casamento restaurado. O Senhor tem prazer de ver os teus filhos crescendo com discernimento espiritual, entendeu? Então, meus queridos, essa palavra ela é muito forte que Deus me deu, porque o inimigo ele não está, meus queridos, o inimigo está dentro de nós, é nós que tem que fazer a diferença, porque nós temos 4 demônios que estão regendo a nossa vida, e nós temos que se libertar da maldade. Nós temos que manter firme a nossa mente, para que nós não podemos, querido, machucar as pessoas, acusar as pessoas, destruir as pessoas pelo nosso egocentrismo, porque nós temos essa velha criatura tem que morrer, meus queridos. Nós temos que matar essa velha criatura. Nós temos que parar de disputar, querer matar o nosso irmão, querendo coisar. O mundo foi feito, meus queridos, sim, tem o que rege nós, querido, essa força maligna, mas tem um Deus que ele te ajuda, ele é teu consolador, ele é teu ajudador, ele é teu amigo, para você manter a fé e o amor, para que você tenha a compaixão do seu próximo, meus queridos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus é fiel, Deus me deu essa palavra, Deus falou fortemente comigo, eu queria passar isso para vocês, que vocês possam crer no que Deus está falando aqui, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, tudo que é o contrário, se você tem que dominar, se você é uma pessoa má, pede para o Espírito Santo te libertar, quebrar essas prisões que está dentro de ti. Se você não tem amor, se você tem mágoa, porque muitas das vezes eu já vi relatos de pessoas que carregaram mágoa por muito tempo, porque foi machucada no passado. Você tem que saia do passado, desprende do passado e seja uma velha criatura, porque você sempre vai, meus queridos, confrontar esse inimigo que está preso de você. Se você fazer a diferença, se você amar, se você começar a entender os planos de Deus para a sua vida, você jamais vai querer entrar em guerra com seu irmão. Deus, ele tem coisas, planos grandes, não só para mim, mas como para o teu vizinho, como para teu irmão, como teu tio. Deus, ele tem prazer de abençoar cada um de vocês. E eu quero deixar essa palavra que Deus falou fortemente no meu coração. Aonde Satanás, ele é sujo, nós temos que vigiar, porque ele veio só para matar, roubar e destruir. E quando nós não temos, louvado em Senhor, sabedoria, nós erramos feio, e nós temos que pedir perdão para o Senhor, entendeu? Porque Deus, ele é um Deus que ele é espetacular. E ele fala para nós que não é só eu que estou passando pela essa luta, você está passando pela essa luta. Quando você entender, começar a saber aonde você está nessa guerra espiritual, aonde é teu lugar, aonde quando você está enfrentando uma batalha espiritual e você vê aonde você está e que você tem que se posicionar, meus queridos, vocês vão entender a estratégia de Satanás, como ele trabalha. Então, meus queridos, aí ele fala assim mesmo, olha só, em pouco tempo, aguenta firme que Deus, ele está vindo para buscar a sua igreja, e ele está pedindo, aguenta firme, o tempo o Senhor vai restaurar, e vai confirmar, enquanto isso ele dá forma, ele dá força e porá sobre firmes alicerces. Ele não a ele seja o poder para tudo sempre. Ou seja, Deus te ajuda, ele é nosso ajudador, é nosso consolador, ele é nosso amor, meus queridos. Deus é poderoso, Deus é lindo, Deus é grande. É só ele que pode fazer o que o homem não pode fazer, Deus faz. Então, quero deixar essa palavra para vocês. Tenha domínio próprio. Eu fui uma mulher que eu deixava a ira me consumir. Entendeu? Deus, ele começou a me mostrar por esses dias. Eu fiquei tão, envergonhada das coisas que, nós deixamos, porque nós somos criatura, meus queridos. Nós temos que obedecer o Criador. Às vezes, muitas das vezes, nós deixamos porque nós estamos querendo desobedecer o Senhor. Nós queremos fazer da nossa forma. Nós só se prejudicamos. Então, fica com essa palavra, que Deus possa abençoar, que você possa ter domínio próprio, que você possa amável, que você possa amar o seu irmão verdadeiramente, que você possa amar, colocar primeiro Deus em primeiro lugar e depois a sua família, que você possa ajudar sua família, que você possa instruir a tua família como uma coluna, como um pai e uma mãe
que seja uma serva de Deus. Nós temos que ser servo, nós temos que ter a fé, nós temos que ter o fruto do Espírito Santo, nós temos que combater um bom combate revestido pelo poder de Deus. Então, como essa palavra é a bússola para você chegar. Então, nós somos imagem e semelhança de Cristo, meus queridos. Deus nos fez perfeito por causa da queda. Satanás nos colocou na prostituição, na bebida, no roubo, no tráfico, e em tudo que não presta, Satanás se colocou. Aí, sabe o que acontece, meus queridos? Nós somos revestidos por Satanás, por uma força demoníaca. Mas quando você começa a lutar, entender o seu papel, você começa a partir de hoje, eu quero ser servo. Claro que vai ter batalha, meus queridos, mas Deus, ele está contigo, ele está falando para ti que ele te dá a força. Deus, ele é a força, ele é o leão da tribo de Judá. Então, por isso que ele se levanta pelos seus. Mantenha a fé e fica com essa palavra, povo de Deus. E eu deixo para você que Deus possa poderosamente abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Deixa eu fazer uma oração para vocês, que Deus possa libertar. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te apresento, meu Pai, a tua igreja, os teus filhos, a tua adornada. Jesus, os vencedores, meu Pai, vencedor é aquele que ouve a tua palavra, que obedece, deixa cravar na tábua do coração, que tu possa abençoá-los poderosamente, que tu possa guardar, que tu possa, Jesus, me trazer a libertação, a cura, meu Pai, a cura da mente, cura do emocional. Jesus, sabendo que a nossa guerra, Jesus Cristo, não é contra o homem, mas sim, Jesus, contra as potestades, principados. Jesus Cristo, meu Pai, que rege, Senhor amado, a nossa terra, meu Pai, que acaba abalando o nosso psicológico, meu Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, liberta, quebra, meu Pai, toda maldição, essa corrente, meu Pai. Que nós possamos amar, viver em comunidade, que nós possamos se delepar e a sebra, se decantará e a sebra, Jesus, pregar o amor, Jesus Cristo, o amor, Jesus Cristo, que rege, o amor que tem que reger a nossa nação. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, povo de Deus. Amém.